Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que está entre aqueles que eu mais gosto na Bíblia, né? É o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você já deve ter ouvido em algum momento uma pergunta assim: qual o seu propósito, né? O que que Deus espera de você? E essa frase, qual o seu propósito, ela virou moda assim os cristãos, né? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para o seu casamento? Qual o propósito de Deus para a sua profissão? Só que como tudo que Satanás coloca à mão, essa frase ela se tornou ou ela ganhou uma conotação não muito bíblica. Eu vou explicar para vocês. Porque a ideia dessa frase, qual o seu propósito, né? Qual o propósito de Deus para para a sua vida amorosa, qual o propósito de Deus para a sua profissão, ela vem carregada de um significado que não é bíblico, é mais da filosofia grega do que da Bíblia. Por que que eu estou dizendo isso? Existe um filósofo antigo aí, né, o Aristóteles, que dizia que tudo na vida, tudo neste planeta tem um propósito específico. Em que sentido? Ele dizia assim que as coisas e as pessoas estão nesse mundo para cumprir uma coisa específica e se não forem, se não cumprirem esta coisa específica, não serão felizes. Vou dar um exemplo mais claro aqui. Ele diz assim, olha, a mesa nasceu ou foi criada para um propósito, e ela só pode existir para cumprir aquele propósito. Os livros, para um propósito. Só que isso foi aplicado aos seres humanos. E aí funciona mais ou menos assim. O João nasceu para ser médico. E se ele não for médico, ele não vai ser feliz. A Maria foi criada, nasceu para casar com o Francisco. E se não casar com o Francisco, não vai ser feliz, né? Ah, o Antônio nasceu para morar na cidade de Fortaleza. Se não morar na cidade de Fortaleza, não vai ser feliz. E a ideia é que cada pessoa, ou Deus teria vontades específicas para cada pequena área da vida da pessoa. E se a pessoa não cumprir aquela vontade específica de Deus para cada pequena área da vida da pessoa, ela não vai ser feliz. Mas isso não é bíblico, né? Deus deixou princípios para diversas áreas da nossa vida. E a partir desses princípios, nós podemos fazer escolhas. Por exemplo, que roupa você vai vestir hoje? Veja, Deus deixou princípios sobre modéstia cristã. Mas eu posso escolher, dentro desse princípio da modéstia cristã, eu posso escolher qual roupa eu vou usar. Deus deixou princípios para a nossa vida sentimental. E dentro desses princípios da nossa vida, para a nossa vida sentimental, eu posso escolher com quem eu vou me casar. Não existe uma pessoa neste planeta que é a outra metade da laranja, né? Existem várias metades da laranja que podem combinar com a minha metade da laranja, desde que essa metade da laranja esteja dentro dos princípios que Deus estabeleceu para o relacionamento de um cristão. Então, qual é o propósito? Qual é a grande vontade de Deus? O que que Deus espera de nós? A grande vontade de Deus para a nossa vida está neste versículo que nós lemos aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Veja, a questão aqui deste versículo é que Deus não escolhe a roupa que você vai vestir hoje. Você vai escolher isso. Mas você vai escolher uma roupa que seja para a glória de Deus. A ideia não é, como dizem por aí,
que Deus tem uma pessoa com quem ele quer que você se case. Das bilhões que existem no mundo, ele escolheu uma. Não, não. Deus não tem uma pessoa. Mas ele quer que, ao escolher a pessoa com quem você vai se casar, você escolha para a glória de Deus. Deus não tem uma profissão que ele quer que você tenha. Ah, Deus criou você para ser dentista. Deus criou você para ser cozinheiro. Não, Deus não criou você para uma profissão. Ele quer que você escolha a profissão que você tenha, que você vai ter. Mas que ao escolher essa profissão, você escolha para a glória dele. Veja, esse é um princípio, eu diria, um dos mais profundos que a Bíblia tem. Viver para a glória de Deus. E esse princípio, ele está dentro de um grande contexto e eu gostaria de estudar o texto bíblico com vocês aqui. Veja, vamos estudar esse trecho todo. Então, você está com a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23, que é o contexto de 1 Coríntios 10, 31. E 10, 23 diz assim: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E ele começa esse trecho da Bíblia falando esta frase que ele já tinha dito antes. Se você olhar 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Em 6,12 ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo começa com essa frase que era um ditado popular na época, mas ele deixa esse ditado popular dentro daquilo que Deus estabeleceu, né? Debaixo dos princípios de Deus. Porque o ditado era: todas as coisas me são lícitas. Aí ele completa, mas nem todas convêm. E aí, no versículo 12, ele fala que não se deixará dominar por nenhuma delas, e no versículo 23, ele diz que nem todas edificam. Então, veja, Paulo está dizendo que há coisas que são lícitas a se fazer, mas nesse contexto, ele está dizendo que algumas coisas que são lícitas não devem ser praticadas por um cristão, porque elas não glorificam o nome de Deus. E veja, o princípio geral é fazer tudo para a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Agora, algumas pessoas podem dizer assim, então Paulo está dizendo que todas as coisas são lícitas, ele está derrubando a lista de certo e errado. Ele está acabando com aquilo que Deus estabeleceu, que existem coisas certas e existem coisas erradas. Ele está fazendo isso? Não, ele não está fazendo isso. Até porque Paulo, falando sobre liberdade, ele disse que há coisas que não são lícitas ou não devem ser praticadas por um cristão. Eu estou falando isso baseado em Gálatas capítulo 5. Você está com a sua Bíblia, quer é, folheá-la aí? Eu vou ler agora Gálatas capítulo 5, versículo 13, e depois Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí no versículo 19 ele diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, Deus não está falando, ou Paulo não estava falando, que a lista de certo e errado acabou. Ele não estava falando isso. Em Gálatas capítulo 5, ele é bem claro ao estabelecer coisas que são certas e coisas que são erradas, que ele chama de obras da carne. Paulo está dizendo que sim, há coisas que são proibidas para os livres. Há coisas que são proibidas para aqueles que são livres em Jesus. A liberdade que Deus nos dá não é uma liberdade para a gente pecar.
A liberdade que Deus nos dá não é uma liberdade para a gente fazer o que é errado. Deus nos liberta para a gente ter condições de colocar a nossa vida livremente debaixo dos princípios que ele estabeleceu. É para isso que Deus nos liberta. Então, aí a gente volta para 1 Coríntios capítulo 10. Então, se Paulo não estava derrubando a lista de certo e errado, o que que Paulo estava falando em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele começa dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Veja, aqui em 1 Coríntios 10, Paulo estava falando uma questão muito específica. Paulo estava resolvendo um problema muito específico da igreja de Corinto. Aliás, as duas cartas de Paulo à igreja de Corinto são cartas para resolver problemas teológicos que aquela igreja estava tendo. Então, qual é o tema central aqui de 1 Coríntios capítulo 10? Paulo estava resolvendo um problema que estava se alastrando na igreja de Corinto, que era a questão das carnes eh, que eram oferecidas aos ídolos e depois vendidas nas feiras daquela cidade. Eu quero ler com você o texto bíblico. 1 Coríntios 10, 24 a 30. Leia comigo, diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se serve no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo. Não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Veja, qual era o contexto aqui? O que que Paulo estava dizendo? Existia um problema na igreja, na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra. E os rituais de sacrifício de animais aos ídolos eram muito comuns. Só que quando terminavam os rituais de sacrifício aos ídolos, as pessoas pegavam aqueles animais que foram sacrificados e levavam a carne deles para vender no mercado. Como acontece hoje num frigorífico, por exemplo, né? As pessoas então iam até o mercado para comprar a carne que elas iam comer em casa. E aí surgiu uma discussão entre os cristãos. Um cristão pode comer a carne que foi sacrificada aos ídolos ou não pode? Essa era a pergunta. E aí começou uma discussão muito grande dentro da igreja cristã. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo envia essa carta, ou esse trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, para resolver esse problema. E ele diz o seguinte: olha, vocês podem comer de todas as coisas. É lógico que Paulo não estava autorizando comer carnes imundas, porque o próprio Paulo não comia carnes imundas. E você viu comigo lá em Gálatas capítulo 5 que ele continuava com as regras divinas de certo e errado. Ele está falando aqui de carnes de animais que não são imundos, que eram sacrificados e a carne ia lá para o mercado. E aí ele diz aqui, você leu comigo, olha, se você for convidado para comer na casa de alguém e colocar uma carne sobre a mesa, não pergunte se ela foi sacrificada a ídolos ou não, apenas coma. Mas se alguém que está com você à mesa disser assim: ei, 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 esta carne foi sacrificada a ídolos. Paulo diz assim: não coma. E não coma por quê? Aí Paulo explica, ele diz assim: não coma por causa da consciência. Mas de quem é a consciência? Do outro. Ou seja, não existia nada de errado em comer aquela carne. Por quê? Porque os ídolos não existem. Aquele ídolo a quem a carne foi sacrificada, ele não existe. Então, efetivamente, aquela carne tinha sido sacrificada para ninguém. Paulo tinha consciência de que aquela carne não tinha nada de especial por ter sido sacrificada a um ídolo. Mas Paulo está dizendo aqui: se alguém se incomodar com o fato de você comer aquela carne, não coma por causa da consciência do outro. Amigos, isso aqui aqui tem uma mensagem muito interessante.
Porque, veja, era lícito comer aquela carne que foi sacrificada aos ídolos, mas não convinha fazer isso. Por quê? Porque você iria escandalizar a outra pessoa. Aqui, Paulo estabelece um princípio interessante. Ele está dizendo que nós somos responsáveis pela impressão que nós causamos à vida dos outros. Nós somos responsáveis pela impressão que nós causamos a partir das nossas ações sobre a vida alheia. Ou seja, se a gente faz uma coisa que é lícita, não estou falando de coisa pecaminosa, e Paulo não estava falando de coisas pecaminosas. Ele estava falando de coisas que não são pecado, de coisas que são lícitas, mas que de alguma forma essas coisas estavam afetando a vida dos outros, escandalizando os outros. Se nós estamos fazendo alguma coisa disso, dessa forma, nós devemos parar. Porque algumas pessoas vivem no que eu chamo de síndrome de Caim. Lembra? Quando Caim matou Abel, Deus chegou para ele em Gênesis capítulo 4, versículo 9, e disse assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Abel estava perguntando, ou Caim estava perguntando para Deus assim: por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre a vida do outro, sobre a vida do meu irmão? E a resposta implícita no texto é: sim, nós temos responsabilidade sobre a vida do nosso irmão. Amigos, como cristãos, nós precisamos nos preocupar se o que nós estamos fazendo está influenciando de alguma forma a vida do outro para o mal. E eu falo isso em relação ao pecado, mas eu também falo isso em relação a coisas lícitas. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. A minha vida é minha e o que eu faço, ninguém tem nada a ver com isso. Veja, essa não é uma frase de um cristão, porque um cristão, a vida de um cristão tem tudo a ver com a vida do outro. Tudo a ver com a vida do outro. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo assim: olha, ninguém olhe para mim, a gente tem que olhar para Cristo. E geralmente quem fala isso é porque está dizendo assim: olha, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, porque eu não sou exemplo para ninguém. E essa é outra frase que as pessoas dizem, né? Eu não sou exemplo para ninguém. Mas veja, essa não é uma frase que combina com o texto bíblico. Porque o próprio Paulo falou assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amigos, nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós fazemos, comemos, bebemos, vestimos. Porque se de alguma forma o que nós estamos fazendo escandaliza outra pessoa, nós temos que parar de fazer aquilo, mesmo que não seja uma coisa errada. Então, o contexto geral deste trecho da Bíblia que nós estamos estudando é esse. Era comer ou não comer as carnes sacrificadas a ídolos. E Paulo diz: olha, você pode comer, a menos que o fato de você comer esteja escandalizando alguém. E aí, neste contexto, nós chegamos no princípio geral que nós lemos inicialmente. Ele diz assim: portanto, ou seja, 1 Coríntios 10:31 é a conclusão de um argumento de Paulo. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando a pessoa comia a carne sacrificada a ídolos, sabendo que aquilo iria escandalizar um irmão, alguém que estava vendo aquela pessoa, ele não estava comendo para a glória de Deus. Veja, é interessante a gente estudar isso, porque Paulo não estava anulando as leis divinas. Não estava anulando as leis divinas. E você pode perceber isso porque Paulo, em vários dos seus escritos, deixa muito claro que a gente não pode glorificar o nome de Deus a não ser que a nossa vida esteja em harmonia com aquilo que Deus estabeleceu. Eu queria que você gravasse isso na sua mente. Nós não podemos glorificar o nome de Deus estando com a nossa vida fora daquilo que Deus estabeleceu como certo e errado. Algumas pessoas no mundo que a gente vive hoje dizem assim: não, Deus vai me entender.
Não, Deus vai compreender a minha tendência. Deus vai compreender a minha vontade. Não, eu sou feliz quando eu faço isso. Vejam, amigos, Deus não está em seu trono para entender os nossos pecados. Deus está no seu trono para perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos deles. A gente não pode colocar as nossas tendências pecaminosas, a gente não pode colocar as nossas vontades, os nossos desejos, como se eles justificassem os nossos pecados. Porque não há justificação de pecados. Há justificação de pecadores. Pecadores que se arrependem e abandonam seus pecados. Os pecados só podem ser perdoados, não justificados. Então, a gente não pode viver a vontade de Deus, viver para a glória de Deus, quando a gente está longe daquilo que Deus estabeleceu como certo e errado. E Pedro nos ajuda a entender isso. Eu vou ler para vocês agora 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Pedro está reforçando o que Paulo fala, dizendo o seguinte: olha, se a gente quer viver para a glória de Deus, tem que viver de acordo com o que Deus estabeleceu como certo e errado. Não tem como glorificar o nome de Deus fora daquilo que Deus estabeleceu. Então, a primeira coisa que eu quero destacar de 1 aos Coríntios 10, 31 é que Paulo não está anulando a lei de Deus. Ele apenas está estabelecendo um princípio geral para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente viva para a glória dele, fazendo qualquer coisa para a glória dele. Segundo princípio que Deus estabelece aqui em 1 Coríntios 10, 31 é o seguinte: Paulo está expondo um princípio que a gente pode chamar de integralidade da vida cristã. Quando ele diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, ele está dizendo que a vida do cristão não está dividida em momento secular e momento sagrado. E algumas pessoas, alguns cristãos, dividiram a vida em momento secular e momento sagrado. Como? Vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo aqui para tentar deixar mais claro. Imagine um adventista do sétimo dia, e, portanto, guarda o sábado conforme o quarto mandamento, e ele pensa assim, olha, ele está trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ele está pensando, não, eu estou vivendo um momento secular aqui. Aí vai se aproximando o pôr do sol da sexta-feira, e ele começa a dizer, poxa, está chegando o tempo sagrado agora. E aí ele prepara uma roupa decente, porque está chegando o tempo sagrado, ele muda a playlist lá do seu celular, as músicas que ele escuta durante a semana, ele muda, porque está chegando o tempo sagrado. E aí chega o sábado. Então ele escuta só músicas cristãs, ele se veste, ou ele ou ela se veste decentemente, chega na igreja, trata as pessoas com educação, e aí durante o sábado, tempo sagrado, essa pessoa é uma pessoa que se mostra cristã. Terminou o sábado, pôr do sol do sábado, aí acabou o tempo sagrado. Aí a pessoa não se preocupa mais com a roupa que veste, veste qualquer roupa, roupa indecente, trata os outros com arrogância, sem carinho, sem respeito, ouve qualquer tipo de música, vai em qualquer tipo de lugar, e a pessoa parece que dividiu a vida em tempo secular e tempo sagrado. Paulo está dizendo com 1 Coríntios 10, 31 que não é assim a vida de um cristão. A vida de um cristão, para um cristão, tudo é sagrado. Vou repetir essa frase. Para um cristão, tudo é sagrado. Como assim? Ora, se eu tenho que comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, significa que ao me vestir para ir trabalhar, eu preciso me vestir para a glória de Deus. Ao ir a um restaurante na hora do almoço do meu trabalho e me servir,
o que está no meu prato precisa ser para a glória de Deus. Ah, eu vou jogar futebol na segunda-feira à noite. Eu preciso jogar futebol para a glória de Deus. E isso, amigos, muda toda a perspectiva da vida de um cristão. Porque veja, se não existe tempo secular e tempo sagrado, se tudo na vida do cristão deve ser para a glória de Deus, a gente vive pensando, isso glorifica a Deus. O sábado seria o dia especial que Deus separou para a gente relembrar a criação, para a gente glorificá-lo como Criador, para a gente relembrar que nós somos criaturas dele. Mas a segunda-feira também seria dia da gente glorificar o nome de Deus. A quarta-feira também é dia da gente glorificar o nome de Deus, porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, na vida do cristão, amigos, não existe tempo secular. Quando ele está trabalhando, jogando futebol, cozinhando, conversando com o vizinho, quando ele está estudando, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Terceiro princípio que a gente entende a partir de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É o seguinte, que o princípio se aplica de maneira específica, mas também abrangente. O que seria a aplicação específica? Paulo diz assim: portanto, quer você coma, quer você beba. Amigos, o comer e o beber precisa ser feito para a glória de Deus. E nós vivemos num tempo, especialmente o tempo que nós vivemos, em que as pessoas estão se destruindo a partir do que comem e do que bebem. E eu não estou falando aqui, eu não estou pensando nesse momento em pessoas que bebem bebidas alcoólicas. Não estou pensando nessas pessoas. Eu não estou pensando aqui em alguém que come é, carnes imundas, coisas que não são lícitas de comer. Não estou falando dessas pessoas. As pessoas também estão se destruindo. Mas eu estou falando de cristãos que, como diz Ellen White, estão cavando a sua cova com seus próprios dentes. Esse é um texto muito duro que ela tem lá no Conselho sobre Regime Alimentar. Cristãos que estão cavando a sua cova com seus próprios dentes. Em que sentido? No sentido que estão comendo coisas e bebendo coisas. Estão destruindo a sua vida e a sua saúde. Amigos, nós temos princípios bíblicos de alimentação, né? E Deus deixou como alimentação ideal para a gente, é só ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus deixou como alimentação ideal para a gente a alimentação vegetariana. E depois Deus permitiu que nós comêssemos algumas carnes que ele estabeleceu como limpas, mas Deus deixou um princípio de saúde para a gente. E depois ele inspirou Ellen White para escrever vários livros de saúde. E a gente, às vezes, esquece que no comer e no beber a gente tem que glorificar o nome de Deus. E a gente se entope de coisas que prejudicam a nossa saúde, a gente se entope de coisas que atrapalham a nossa espiritualidade, e escutem bem o que eu vou falar para vocês. O que a gente come e o que a gente bebe contribui ou atrapalha a nossa espiritualidade. Quer comais ou quer bebais, faça para a glória de Deus. Então, existe uma aplicação específica, amigos. E eu convido vocês a estudarem os princípios de saúde que Deus estabeleceu na sua palavra e que Deus inspirou Ellen White a escrever nos seus livros. Estudem os princípios de saúde, porque eles não foram feitos para tirar nossa liberdade, pelo contrário, eles foram feitos para que a gente tenha mais liberdade, mais saúde, para a gente entender a vontade de Deus. Porque esse é o grande princípio da reforma de saúde. Qual é o grande princípio? É que a gente tenha uma mente clara, para que a gente possa, a partir da nossa mente clara, entender a vontade de Deus para a nossa vida. Quanto mais saudável é o nosso corpo, mais nós conseguiremos entender aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que a gente deve se alimentar com o que Deus deixou para a gente se alimentar. A gente deve fazer atividade física, tomar água,
dormir adequadamente, enfim, os 8 remédios da natureza que a gente conhece, né? Mas veja, tem aplicação específica, quer comais, quer bebais. Mas também ele diz: ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa envolve o quê, amigos? Qualquer outra coisa envolve qualquer outra coisa. Tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus. Você é um comerciante, por exemplo, e hoje você vai lá abrir sua loja ou visitar os seus clientes e vai fazer vendas. Você tem que fazer vendas para a glória de Deus. Como é que a gente vende para a glória de Deus, pastor? É quando a gente vende com honestidade, cobrando um preço justo, sem enganar as pessoas, lidando com o dinheiro de maneira correta. Ah, pastor, mas eu sou um médico. Então você vai fazer medicina para a glória de Deus. Você vai exercer a medicina para a glória de Deus. Como, pastor? Cuidando das pessoas como seres criados por Deus, fazendo para a glória de Deus. Ah, pastor, mas eu sou um pedreiro. Como é que eu vou ser um pedreiro? Como é que eu vou construir casas para a glória de Deus? Você vai ser honesto. Você não vai enganar as pessoas. Você vai cobrar o que é justo. E isso se aplica a qualquer coisa da nossa vida. Você vai namorar, tem que ser para a glória de Deus. Você vai casar, tem que ser para a glória de Deus. Você vai se vestir, tem que ser para a glória de Deus. Você vai, numa repartição pública, resolver uma questão de documentos, tem que ser para a glória de Deus. E como é que a gente vive para a glória de Deus? A gente vive para a glória de Deus quando a gente representa a Jesus com tudo que a gente faz. Quando as pessoas conseguem enxergar Jesus na nossa vida. E esse é o terceiro princípio. Agora, o quarto princípio que eu tiro desta passagem. Este princípio de 1 Coríntios 10, 31. Ele acaba com uma pergunta que é muito inconveniente e que de vez em quando os pastores recebem. A pergunta é a seguinte: pastor, eu posso ir em determinado lugar? Pastor, eu posso assistir determinado filme? Pastor, eu posso vestir determinada roupa? Pastor, eu posso ir em determinada festa? Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Essa pergunta é muito chata, porque as pessoas estão querendo colocar sobre nós uma decisão que elas têm que tomar. E quando a gente entende 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, esta pergunta ela deixa de existir. E veja, quando as pessoas vêm me perguntar assim, pastor, eu posso ir em determinado lugar? Eu não tenho mais respondido assim, pode ou não pode. Eu respondo com uma pergunta. E a pergunta é para a glória de Deus? Você vai lá para a glória de Deus? Pastor, eu posso vestir determinada roupa? Eu pergunto, é para a glória de Deus? E sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Que a maioria das pessoas que vem me perguntar assim, pastor, eu posso ou não posso fazer determinada coisa? A maioria dessas pessoas já sabe a resposta. O que elas querem é que eu autorize elas fazerem o que elas sabem que não podem fazer. Pastor, eu posso ou não posso ir? É para a glória de Deus? E aí, quando eu respondo assim, perguntando é para a glória de Deus, a pessoa fica chateada, né? Porque ela não queria escutar isso. Ela queria uma autorização para fazer uma coisa que ela sabe que não pode fazer. Amigos, a pergunta, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu posso ir, eu não posso ir, eu posso usar ou não posso usar, esta pergunta deve ser respondida por nós mesmos quando a gente pergunta para a gente, eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Porque veja, Paulo está dizendo que se você vai fazer uma coisa que não, a coisa é lícita, mas não é para a glória de Deus, não faça. E aqui, amigos, envolve uma coisa interessante, uma coisa importante. Eu sou um pregador do evangelho, a minha profissão é isso. Mas se eu não pregar o evangelho para a glória de Deus, eu não estou pregando da maneira correta. Se eu estou pregando o evangelho para a minha glória, então eu não estou pregando da maneira correta. Veja, isso serve para qualquer coisa. Se eu estou na sala 57 e não estou para a glória de Deus,
eu não deveria estar aqui então. Se eu estou buscando o Espírito Santo, mas não estou buscando para a glória de Deus, eu estou buscando para que as pessoas vejam que eu tenho o Espírito Santo, para que as pessoas me elogiem por eu ter o Espírito Santo, não estou buscando para a glória de Deus. É uma coisa lícita, mas que eu estou fazendo pelo motivo errado. Tudo que a gente vai fazer tem que ser para a glória de Deus. E por que isso? Paulo explica. E eu quero que você volte para o texto bíblico para mim, comigo. 1 Coríntios 10, 32 e 33. Agora, os versículos seguintes. Ele diz assim: Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo está dizendo que um cristão não pode envergonhar a igreja de Deus. E eu tenho visto com tristeza alguns cristãos que vivem assim, poxa, não, a igreja não tem nada a ver comigo. O que eu faço não tem nada a ver com a igreja. Se a igreja não gosta do que eu faço, o problema é da igreja. Não, não é. Se o que você está fazendo está causando tropeço para alguém, ou está envergonhando a igreja de Deus, você deve parar com o que está fazendo. Por quê? Porque o cristão vive de tal forma que a vida dele glorifica a Deus e não faz ninguém tropeçar. É nossa obrigação cristã, amigos, viver de tal forma que nós não prejudiquemos a caminhada dos outros. É nossa obrigação cristã vivermos de tal forma que a gente não envergonhe a igreja de Deus. Então, se a música que você ouve na sua casa envergonha o nome da igreja, pare. Se a roupa com a qual você se veste durante a semana para ir trabalhar, para ir para a academia, envergonha o nome de Deus, faz alguém tropeçar ou envergonha o nome da igreja, mude essa roupa. Se a forma como você come envergonha o nome de Deus, ou faz a igreja tropeçar, ou faz alguém tropeçar, mude a sua comida. Eu estudei, antes da teologia, eu estudei história, na Universidade Estadual do Ceará, de onde eu sou. E uma vez eu tive um problema, tinha uma disciplina na sexta-feira à noite, eu fui conversar com o coordenador do curso para dizer que eu não iria, né? Eu pedi uma alternativa, alguma coisa assim, e ele me disse uma coisa que eu não esqueci até hoje. Ele disse assim: Olha, tem um colega seu que também é adventista e ele vem na aula na sexta-feira à noite. E aí ele me disse assim: Fale com seu pastor, peça autorização para ele. E eu tive que explicar para ele que não é o pastor que manda, não foi o pastor que mandou, mas aquele meu colega estava desonrando não só o nome de Deus, mas a igreja. Não estava vivendo para a glória de Deus. Então, a pergunta inicial dessa nossa conversa foi: o que que Deus espera de nós? Qual o propósito de Deus para a nossa vida? Veja, Deus não tem um propósito específico para a roupa que você vai usar hoje. Ele tem um grande princípio. O princípio é: você vai se vestir, escolha uma roupa, mas a sua roupa precisa ser para a glória de Deus. Deus não tem uma vontade específica para o seu almoço hoje. Ah, você vai comer lasanha ou você vai comer, sei lá, um, um ovo frito? Deus não tem uma vontade específica. Ele está dizendo assim: olha, quando você for comer, coma para a glória de Deus, dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Deus não tem uma vontade específica para a profissão que você vai ter. Ele deixa você escolher sua profissão, contanto que você escolha para a glória de Deus. É lógico que se você pedir a orientação dele, ele vai te dar uma orientação. Mas você tem liberdade para escolher as coisas da sua vida, as coisas do dia a dia, contanto que seja para a glória de Deus. Eu falei para vocês que eu tenho um filho, tenho dois filhos, né? E o mais velho já está na escola. E todos os dias a gente tem um ritual que a gente faz aqui. Daqui a pouco eu vou acordá-lo,
né? Ele acorda, essa hora a gente mora na frente da escola, então ele acorda, é, se veste, vai lá, faz o momento devocional dele, lê a Bíblia, a meditação, faz a oração dele. E aí, quando dá mais ou menos 5 para as 7, eu abro o portão de casa para ele sair para a escola, porque é na frente da escola. Só que antes de sair, ali na área de casa, a gente ora juntos, né? E eu oro por ele, peço a Deus a bênção, a proteção. E quando acaba a oração, eu falo uma frase. Eu digo assim: Daniel, viver, e ele completa, para a glória de Deus. Todos os dias nós fazemos isso já tem muito tempo, muito tempo. Eu termino a oração e eu digo viver, e ele completa, para a glória de Deus. Todo dia eu faço isso. Por que que eu faço isso todo dia? Porque eu quero que o Daniel entenda que ele está indo para a escola, que ele está indo para a escolinha de futebol, que ele está indo para a aula de piano, que ele está indo, sei lá para onde, para qualquer lugar. Mas ele está indo para glorificar o nome de Deus. Vocês não são Daniel, não são meu filho, mas eu queria também que vocês hoje dissessem aí. Eu não vou ouvir, os microfones estão mutados, mas eu vou falar aqui e eu queria que você falasse aí na sua casa. Irmão Aremildo, irmã Dodora, irmã Eunice, irmã Lige e Giovanni, irmão Moisés, irmã Neuci, viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Esse é o grande princípio da vida cristã. Qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida? É que a gente viva para a glória dele. Daqui a pouco a gente vai encerrar esse culto. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar dos afazeres da casa, você vai comercializar alguma coisa, você vai atender alguém. Como é que você deve viver? Para a glória de Deus. E a grande pergunta da sua vida é: o que eu faço? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu estou comendo? O que eu estou vestindo? O que eu estou oferecendo para as pessoas? É para a glória de Deus? Se for, avance. Se não for, abandone. Porque é assim que Deus espera que nós vivamos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por deixar uma mensagem tão clara na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos adverte nesta manhã para que vivamos para a tua glória. Seja lá o que formos fazer, Senhor, relacionado com a nossa profissão, relacionado com as músicas que ouvimos, relacionados com a roupa que vestimos, relacionado com o nosso momento de lazer, que tudo que nós façamos seja para a glória de Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos assim, porque nós queremos glorificar o teu nome com cada ação e pensamento que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia. Pastor, muito obrigado.